tempos, de séculos, em que Deus vem falando com a terra, né? A respeito da sua vontade, do seu amor, da sua graça, do seu mover, do seu poder, e que a terra então decidiu ser desobediente, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, porque Deus é um Deus de tanto amor que ele não pode voltar atrás com a sua palavra. Então, ele precisa cumprir tudo aquilo que ele falou, e nós vamos ver em seguida que você vai ver já os mártires gritando, né, por esse julgamento, porque aqueles que estiverem nesse momento vivos e que estiverem passando por toda essa perseguição, porque a gente não pode pensar que a gente vai estar dentro de uma redoma, né, guardadinhos, e que nada vai nos acontecer. Não, não. O que eu estou dizendo é que a igreja vai estar gloriosa e ela vai estar tão fiel na palavra de Deus que, independente do martírio, ou de estar vivo, ou de estar morto, ele vai estar declarando a palavra viva e poderosa. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a igreja, como no primeiro século, ela vai estar atuante, falando do poder de Deus de forma com muita intrepidez, com muita coragem, porque o Espírito Santo vai estar atuando de forma muito também objetiva, em contrapartida com o anticristo mesmo, mas nós vamos ver tudo isso como cumprimento da própria palavra. Então vamos tentar olhar para trás e imaginar essa cena que o senhor está falando. Você imagina Israel no momento do exílio, tanto da Babilônia quanto da Síria, né, que foi o primeiro. Então, as primeiras guerras que aconteceram ali em Israel, em Judá, em Israel propriamente dito, a gente percebe que havia uma tristeza, um lamento daqueles profetas e daqueles homens que estavam permanecendo vivos, vendo tudo aquilo acontecer com Israel, porque eles diziam assim: Deus falou conosco durante muito tempo. Deus nos avisou, né? Então é como se eles olhassem e dissessem assim: Deus falou e aqueles que creram vão ter a vida eterna, vamos dizer assim, né? Então não importa perder a vida ou não, mas que eles não gostariam que aquilo tudo tivesse acontecendo, é uma verdade que não. Mas você não consegue ter domínio sobre o outro. A gente tem domínio sobre nós, né? Por isso que a salvação ela é individual. Então, essa convicção, ela precisa estar muito clara dentro de cada um. Porque se essa convicção estiver dentro de mim, ainda que eu seja morto durante esse período, eu tenho vida eterna. Mas para os ímpios, para aqueles que decidirem não querer, não quero Deus, né? É isso que as pessoas dizem quando elas decidem pelo pecado, pela desobediência. Deus precisa cumprir a sua ira para limpar a terra. Assim como nos dias de Noé, lembra a mesma coisa? Você imagina, né? Noé vendo o povo batendo na arca, aqueles gritos do lado de fora. Deve ter sido fácil isso? Não, não foi fácil. Não foi fácil para aquela família ouvir tudo isso. Pode falar. Então, eu penso assim, sabe? Agora as coisas acontecendo, no povo mesmo assim, bem, a gente vê a fome, vê a peste, né? Já está acontecendo. Já, a Covid é uma peste, né? Uma praga. A fome, se vê muita gente hoje, muito mais do que no tempo atrás, né? Hoje, quanta gente passando fome. Às vezes tem até o dinheiro e não pode comprar coisas que deveriam, não tem o dinheiro para tudo. Vi também agora há poucos dias atrás aí na TV, os animais invadindo as casas, uma criança brincando no quintal, o pai aí tinha acho que era um leopardo, não sei o que parecia estar escondido lá, né? E, então a gente vê os animais mesmo selvagens aproximando do campo. Eles falam que é habitat, que o homem mexeu, que não sei o quê. Mas muitas coisas, o Senhor já está mostrando hoje para nós. Sabe quantas coisas que já estão acontecendo, aquele que conhece a palavra, que sabe como é que vai ser no futuro? Então a gente já começa a ver, é só um sinalzinho, né? Depois vai ser muito mais forte, muito mais. E mesmo assim as pessoas não se arrependem, né? A gente viu lá hoje na TV dia 28, lá,
dia do São Judas lá, né, dos católicos, tem muita gente. Eu lembrei direto, quando eu vi isso, lembrei direto das prostitutas, né? Quanto povo do Senhor, pessoas que o Senhor criou, né? Foi criada por Deus adorando lá São Judas, que era um apóstolo, vai por lá. Então, não sei se tem alguém católico no nosso meio aqui, né? Mas é o que a palavra ensina, né? O que a palavra tem nos falado sobre prostituir, sobre estão sendo prostituídos com outros deuses próprios. Então, às vezes eu fico pensando que até já começou, sabe? Mas bem sutilmente, bem, né? É só um vislumbre, gente, porque na verdade, durante toda a existência, né, do ser humano, desde o pecado, as coisas vêm acontecendo sim. Então, é inegável que tudo isso que vai só se intensificar de forma muito maciça e realmente vindo como juízo de Deus sobre a terra, só vai ser mais intenso, né? Essa que é a questão, porque Deus vai ter que finalizar os acontecimentos, essa que é a verdade, vai ter que pôr um ponto final entre os inimigos de Deus, que são os desobedientes, vamos dizer assim, né, e todo principado e potestade, e dar então vida eterna e fazer justiça sobre os justos, sobre aqueles que decidiram obedecer e por isso sofreram, inclusive, tantas perseguições, tantos martírios. Então, essa aqui é a questão mesmo, né? Nós vamos ver tudo isso acontecer, aqueles que estiverem vivos, e vai ser muito triste, mas a gente pode crer também, eu quero crer, pastor e todo mundo que está aqui, que é justamente por causa de toda essa intensidade que muitas pessoas vão ser salvas. Então, eu quero crer que nesse momento, a igreja atuando de forma gloriosa, eu imagino que, ao mesmo tempo que nós vamos, sim, perder muitas pessoas para o inferno, nós vamos também ganhar muitas pessoas para o reino, ok? Então, vamos crer que quando Deus põe a fornalha aquecida 7 vezes mais, é para purificar aqueles que já são seus, como aconteceu com os meninos lá na fornalha, né? Com o próprio Daniel também na cova dos leões. Então, aquilo purificou ainda mais para que eles fossem trazidos à tona e a glória de Deus então se manifestasse na vida deles ali dentro do livro de Daniel, que é um exemplo do que vai acontecer também nos últimos dias, mas através daquilo quantas pessoas se converteram ao Deus Todo-Poderoso naquele momento da história, né? Então a gente sabe que tudo isso tem a ver com Deus sendo glorificado, tanto no sentido da tragédia, Deus é glorificado porque a justiça dele acontece, mas tanto para aqueles que são salvos justamente nesse momento, e mais uma vez a glória de Deus é manifesta, porque o nome de Deus é confessado, é glorificado e tudo mais. Amém? Então a gente tem esse contraponto o tempo todo. Olha o versículo 9, que é o que eu acabei de falar, que o pastor Marcos falou também. Olha isso. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, o quinto selo é desatado e aí é como se Cristo, como se Deus ouvisse, né? João está vendo aqui debaixo do altar e esse altar tem a ver com o altar de sacrifício de alguém que realmente entregou a sua vida em favor do evangelho e por isso morreu e o sangue foi derramado ali, né, como se fosse diante do altar de Deus mesmo, por isso que a palavra está falando isso, e eles reivindicam o momento em que Deus vai fazer justiça com a morte deles, né, porque eles morreram em favor do evangelho, em favor da palavra, pregando o evangelho, falando a verdade, e aí Deus, o Senhor não vai fazer justiça sobre a nossa morte, o Senhor não vai nos trazer realmente uma vitória sobre os nossos inimigos vão estar impunes, né? É isso que essas almas
estão requerendo nesse momento. Olha o que o quinto selo está falando. Então vai haver um momento, né, durante a grande tribulação, ou no momento aqui do que Deus está fazendo nos últimos dias, de que o próprio Deus está sendo questionado por aqueles que já morreram em Cristo, por aqueles que já entregaram a sua vida em favor do evangelho, em favor da palavra. E eu quero acreditar que tem a ver com desde o princípio, tá? Para mim não é só os mártires do primeiro século ou ao longo da igreja, as pessoas que morreram em favor do evangelho, não. Eu falo de toda uma era, né? De todo um tempo que aconteceu em que as pessoas realmente se entregaram em favor da palavra de Deus, em falar a verdade, em ser justos. Eles estão dizendo assim: e aí, Deus? O Senhor não vai fazer juízo sobre nós que fomos fiéis ao Senhor? Em que tempo que o Senhor vai fazer isso? Quando é que vai ser que nós vamos viver eternamente com o Senhor? É isso que eles estão dizendo. Jesus traz justiça sobre a terra, para que a palavra se cumpra para nós também. O Senhor não prometeu a vida eterna para nós? Nós queremos estar com o Senhor, vivendo eternamente. Então, essa reivindicação que está acontecendo aqui no quinto selo, essas almas que estão debaixo do altar, elas estão reivindicando justiça sobre o que elas já fizeram. Vamos continuar aqui, porque não tem muito para a gente falar daqui para frente, e aí a gente já consegue terminar o capítulo 6, ok? Aí eles dizem assim, ó, versículo 10, eles clamavam em alta voz, olha o que essas pessoas falavam: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então eles estão reivindicando de Deus, né? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Entendem o que está acontecendo aqui? O próprio Deus está dizendo assim: gente, espera só mais um pouquinho, que a justiça já está vindo. Vocês já vão ser, então, glorificados. Vocês vão ser exaltados para viver eternamente comigo, porque eu já estou iniciando a justiça sobre a terra. Eu já estou trazendo o meu juízo sobre a terra, mas ainda não é o tempo de vocês serem glorificados, ressuscitarem para ter vida eterna comigo. Por quê? Porque ainda tem gente para morrer igualzinho vocês, e aí sim eu volto. Então, é o próprio Cristo que está dizendo para João escrever, dizendo assim, ó, esses aqui que já estão debaixo do altar, que morreram por causa do evangelho, estão reivindicando justiça. Mas olha o que Deus está dizendo no versículo 11. Então, cada um deles recebeu uma veste branca, então eles já sabem que eles já têm vida eterna, que eles já vão ser ressuscitados com Cristo, eles têm plena convicção da salvação, da vida eterna, mas lhe foi dito que esperassem um pouco mais até que completasse. Então falta gente, ó, até que completasse um pouco mais, até que completasse o número dos seus conservos, servos que são iguais, né? Conservos, e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então, durante a grande tribulação, haverá muitas mortes de santos, santos fiéis, né? Irmãos em Cristo, que são fiéis à palavra, que vão testemunhar, que vão dar testemunho de que são filhos de Deus, de que creem na palavra e que não vão negar a Jesus e que vão morrer durante o período da grande tribulação, completando o número de irmãos que serão mortos durante a perseguição e então ressuscitarão junto com esses que já estão aguardando a ressurreição da volta de Jesus, ok? Então percebem que existe uma reivindicação no quinto selo, ó, no momento aqui depois desse quarto cavaleiro que já está fazendo todo esse juízo sobre a terra, então existe uma reivindicação diante do próprio Deus dessas vidas que já estão mortas, que morreram há muitos anos atrás, não sei quanto tempo, todas essas vidas estão esperando por essa ressurreição, e Deus diz assim: espera só mais um pouco. Quanto é esse pouco? Não sei,
né? Deus é quem sabe em que tempo isso aqui vai acontecer durante a grande tribulação, em que essa palavra está sendo liberada para que esses salvos em Cristo que já morreram tenham que aguardar um pouco mais de tempo. Não quero destrinchar com vocês essa questão de tempo, porque se a Bíblia não fala, quem sou eu para ficar dando datas aqui? Ó, isso aqui vai acontecer em 10 anos. Ó, isso aqui vai acontecer em 3, em 5. Não, a Bíblia não fala. Ela está falando de acontecimentos, de coisas espirituais que vão começar a acontecer uma após a outra, que nós vamos perceber esses sinais e esses acontecimentos, ok? Versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra e toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Queridos, vou terminar aqui com vocês e a gente vai voltar nesse finalzinho, mas eu já quero dizer, a gente vai ler Lucas 23:30 para terminar. Esse desfecho aqui, ele tem a ver também com o acontecimento da sétima trombeta. Elisângela, por que você está falando isso? Eu vou explicar conforme a gente for falar sobre as trombetas também. Porque para mim isso aqui é o ápice da volta de Jesus, por causa de outros versículos que falam sobre esses acontecimentos. E quando isso aqui acontece, então a última trombeta soa e Jesus volta, ok? Então é por isso que eles estão dizendo no último versículo aqui 17, pois chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Do Pai e do Filho, do Cordeiro e do Leão, entendeu? Ele vem então para guerrear. Aí sim o cavalo branco é montado pelo próprio Cristo e ele aparece nas nuvens, ok? Vindo sobre a terra. Então aí acontece o arrebatamento. Então, esse desfecho do versículo 12 em diante, que é o sexto selo, e em seguida o sétimo, tem a ver com o desfecho também da sétima trombeta tocando. Então, quando o último selo é desatado, acontece, na minha opinião, eu vou mostrar isso para vocês dentro da palavra. Acontece também o toque da sétima trombeta, ok? Então, a gente vai falar semana que vem sobre esse finalzinho aqui do sexto selo. Nós vamos falar sobre o sétimo selo e já entrar nas trombetas, porque elas estão entrelaçadas com esta passagem. Vamos ler só Lucas 23:30 e vocês vão deixar marcadinho esse versículo, que a gente vai falar sobre ele semana que vem, mas eu já quero mostrar só para vocês verem o que fala aqui em Lucas, que está falando exatamente sobre esta passagem de Apocalipse do sexto selo. Lucas 23:30. Diz assim, então, vamos voltar só um pouquinho acima, né, para a gente poder entender o contexto aqui. 29. Pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, ou os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois, se fazem isto com as árvores verdes, o que acontecerá a ela quando ela estiver seca? Então tá falando, nós vamos ler sobre as trombetas e vocês vão ver que tem a ver com a queima da relva, das florestas, e é disso que essa passagem está falando, de que as pessoas vão se esconder, tentar, né, se esconder em cavernas, querendo que tudo isso cubra elas, porque elas estão vendo o próprio céu totalmente desenrolado, como fala aqui, né? O céu vai estar nítido
com uma visão celestial, e as pessoas sabem que a ira de Deus agora vai vir sobre a terra de verdade, e não vai haver quem possa fugir dessa ira. Os olhos de Deus vão estar sobre toda a terra no juízo final, nessa volta de Jesus. Então não vai ter para onde correr. Amém, queridos? Se alguém ficou com alguma dúvida a respeito dos cavalos, quiser perguntar alguma coisa, chama lá no WhatsApp, não fiquem com dúvida, por favor, para que a gente possa entender. Eu queria que vocês anotassem também, para vocês lerem depois, sobre o quarto selo, sobre o cavalo verde. Nós lemos essa passagem já, mas se vocês quiserem anotar aí do ladinho, eu anotei aqui para falar para vocês. Leiam Ezequiel novamente, 14, do versículo 4 ao 21. Vai falar justamente sobre essa questão da morte. E a gente vai voltar nela semana que vem também, porque eu tenho alguns versículos para falar que eu queria falar sobre a morte e o Hades. Tá bom, queridos? Mas a aula é muito curta, né? Eu tento ser o mais breve possível, mas eu não consigo, porque eu tento dar os detalhes para vocês entenderem. Amém, queridos? Pastor, ora por nós, por favor, para a gente finalizar. Eu prefiro sempre um pastor orando pela autoridade espiritual que isso traz sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Opa, tem mais pastor.